Oi, boa noite. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Hoje, como a gente não, infelizmente, a semana passada não pôde dar aula, então hoje a gente vai continuar com a disciplina de sociologia, né? E o tema da nossa aula hoje é sobre estratificação social, ok? Vocês sabem o que significa estratificação social? O quê? Alguma ideia? Estratificação. Estratificação. Estratificação é algum, tem o significado de extrair alguma coisa? Quase. Extrair informações? Quase. É que não é extrair. O verbo está equivocado. Obter? Hum. Vitor? Quanto menos aluno, agora eu consigo ver os nomes de vocês na tela, vocês estão danados comigo. Que eu vou ficar Maria, Vitor, Pedro. Repete a palavra de novo. Estratificação. Eu não vou projetar a tela agora, porque senão você vai saber e não é isso que eu quero agora. Neste exato momento. Né? Oi? Agora é sociologia ou filosofia? Eu sempre esqueço. Sim, meu amor, sociologia. Tá bom, então. Estratificação social. Eu vou projetar, tá, gente? É de propósito, eu não esqueci, não. Social, não é? Desculpa, Vitor, eu tô falando junto com você, não ouvi nada. Estratificar é separar as pessoas por classe social, não é? Quase. Com as castas indianas. Criar núcleos? Separação por classes ou por castas. Caminho, tá no caminho. Maria, você vai falar? Vocês estão danados comigo hoje, só 3. Maria, ó, coitada, eu nunca não mais faço vem. ideia. Como é o nome? Estratificação social. Ai, senhor. Ai, senhor. Seria uma divisão social? Vocês estão caminhando. Ixi, vamos começar. Vou dar dicas. Espera aí, primeira dica. Calma aí, tá, gente? Vocês sabem que eu consigo, mas com certa dificuldade. Nossa aula, essa música tem a ver... Eu vou colocar um som, tá? Aparece aí? Acho que eu sei o que é. Aparece? Vocês estão ouvindo? Olha ela chegando aí, gente. Sim. Olha que beleza. Só um pedacinho, tá? Toda bonitinha, toda gatinha, entrando no baile. Olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Vai chegando, vai dançando, vai ficando à vontade. Vai é nosso. Tá dominado, vai é nosso. Pode ficar à vontade. Vem comigo. Melhor. Vai num cabeleireiro, num esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no sapato estaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, 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 tem o que quer. Burguesinha, 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 no croissant. Burguesinha, 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 suquinho de maçã. Burguesinha, 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 burguesinha. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte faz zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança batiscaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, 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 burguesinha,
Parei. Parar a apresentação. Oi. Hugo, deu para entender um pouco? Boa noite, Carlos entrou depois. Eu coloquei essa música, não sei se vocês já conheciam, que tem a ver com o tema da nossa aula hoje, que é sobre estratificação social, aula de sociologia. Aí eu coloquei essa música, pedi para vocês prestarem atenção na letra. Eu comecei a gravar, Maria, comecei sim. Pedi para vocês prestarem atenção na letra, então bora lá agora. Vocês ouviram a música. E aí, o que ela diz? Ou chat ou microfone. Vamos, gente. Vamos acordar. Sextou, mas ainda estamos em aula. Bora, 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 bora. Eu tive a impressão de que ela repetiu várias vezes burguesinha. Sim, repetiu. Burguesinha de burguês. Burguesinha de burguês. Tá criticando a burguesia? Você achou que foi uma crítica? Talvez. Não sei. Talvez. Tá. A Maria está escrevendo aqui sobre curtição dinheiro. Tá? Quem mais? Para mim, só reforçou a ideia do que eu disse, que é separar a sociedade por classe. Uhum. Inclusive, citando um estereótipo de determinada classe social, que é a burguesia. Então, ele estereotipa a pessoa, a burguesinha da música em questão, e é isso. Tá. Mais alguém? Ok. Bom, a música, ela está comentando a vida de alguém que ele chama de burguesa, de uma moça, né? E que o tempo todo ela está fazendo, ou ela está indo para ginástica, ou, né, para academia, ou ela vai para o shopping, final de semana ela curte uma baladinha, enfim, uma vida de alguém que não precisa se preocupar, ele não conta em nenhum momento da música. Eu parei a música no meio porque a música ele se repete, né? Então não tinha necessidade da gente ficar ouvindo a música toda. Mas é alguém que não tem, né, não acorda de manhã e vai trabalhar, por exemplo, né, que é a vida da grande maioria das pessoas. É alguém que está aí curtindo o rolê, tanto dia de semana quanto final de semana, e aí a gente volta e ele chama, a música chama burguesinha, é a vida de alguém, né, de acordo com Marx, conceito de classe social, alguém que é detentor dos meios de produção, é o burguês, né, ou proprietário dos meios de produção. O conceito de extrato social, que a gente vai falar hoje, agora, peraí, deixa eu ver, de estratificação social, que a gente vai falar hoje, tem a ver, sim, com tudo que vocês falaram. Alguns acertaram mais na definição, mas vocês sabem que, para mim, o mais importante é quando vocês falam na aula, não quando vocês acertam, né? Porque quando a gente está pensando, a gente também está aprendendo, né? Então, quando a gente fala de estratificação social, vocês estão enxergando a tela, gente? Tá. Então, quando a gente fala de estratificação social, a gente está falando de uma sociedade dividida em camadas. Então, e a gente já viu, né, quando a gente estudou Durkheim, Weber e Marx, principalmente o Marx, que o Marx divide a sociedade em duas classes sociais. Vocês lembram disso ou precisava voltar? Gente, vocês precisam responder a pergunta. Vocês lembram ou não? Sim? Tá. Então, o Marx, ele divide a sociedade em duas classes, né? Ele vai dizer que existem os trabalhadores, aqueles que só têm a força de trabalho, e que existem os burgueses, que são os proprietários dos meios de produção. Só que quando a gente olha para a sociedade hoje, é uma sociedade que continua dividida, né, gente? Principalmente se a gente olhar o Brasil, que inclusive é um dos países mais
desiguais do mundo. Mas a gente consegue, por exemplo, todos nós que somos trabalhadores, a gente tem a mesma renda, a renda de trabalhador? A gente mora nas mesmas condições? Não, né, Maria? A gente mora a gente tem as mesmas condições de habitação, a gente tem a mesma possibilidade de acesso aos serviços públicos, por exemplo, transporte público, saneamento básico. A gente é da mesma cor de pele, que faz uma diferença. A questão de gênero, por exemplo, eu nem vou entrar no LGBTQIA+, e as outras letras que eu já me perdi, mas é muito mais estratificada hoje a nossa sociedade, né? Então, a gente vive numa sociedade que ela continua dividida, mas não só mais por questões econômicas, mas também entram outras questões, por a questão de raça, a questão de gênero, a questão de etnia, a questão, a gente já estudou também, cultural, porque dependendo... hoje a gente ouve menos, né, em São Paulo, eu moro em São Paulo, acho que vocês sabem, mas a gente ouve, é menos usual a gente escutar, né, a xenofobia contra o povo nordestino, por exemplo, falar, o povo vem do Nordeste para cá para roubar os nossos empregos, né, então tem uma questão cultural. Então, estou dando vários exemplos para dizer o quê? O tema da nossa aula hoje sobre estratificação, a gente vai falar de divisões da sociedade que são mais do que aquela divisão que o Karl Marx fez de classe, né? Então, a gente vai falar de outros elementos que causam essas divisões, esses recortes em camadas. Tudo bem? Até aqui, tranquilo de entender? Alguma pergunta? Sim? Maria, o tempo todo é meu, né? A hora que acabar, acabou, como sempre, é isso? Só para confirmar. Isso mesmo, Pro. Beleza. Porque eu nunca sei, eu preparo a aula, eu nunca sei quanto tempo eu vou levar para terminar. Que bom, mas vamos terminar. Fique Tranquilo, em paz, pessoal? que toda sexta é sua, viu? Toda será, isso estou comigo. Enfim, Exatamente. depois que... Como é que é? Estou com a Cecília. Estou com a Cecília. Depois que eu parar de gravar, eu falo uma groselha para vocês. Gravando, não. Desse sextou comigo. No gravar, não posso produzir provas contra eu mesma, né? Depois da gravação, a gente conversa, faz a resenha, como diz o Vitor. A pessoa já anuncia que vai falar besteira, né? Tudo bem, tranquilo até agora? Ai, boca grande. Tranquilo até agora? Alguma dúvida? Ah, professora, aí quantas são as camadas? Não sei, pessoal, não temos. Só sei que temos muitas dessa estratificação. Só precisa entender isso por enquanto do conceito, ok? Posso seguir? Professora, Oi! essas camadas Muito da animada, né? Eu tomo estratificação, café antes da aula, fico doida. Fala. essas camadas da estratificação, a gente pode resumir como as minorias? Não, porque perdão, defina minorias. Nem você citou, por exemplo, assim, pessoas nordestinas, os LGBTs, eles estão... É que, tipo, eu sei que a estratificação divide todos, mas eles estão lá também. Todos estão. Por isso que não são só as minorias. As minorias é isso, né? Que são sujeitos que, infelizmente, têm menos direitos que outros, né? Sim. Acho que é nesse sentido que você está dizendo. Mas entram todos, inclusive os homens brancos e ricos. Se for você pensar a pirâmide, estão lá em cima. Isso, Tudo bem? tudo certo. Vitor, eu respondi? Eu estou aceleradíssima, gente. Deixa eu tentar. Tá tudo certo. Certo? Tá. Posso passar? Pode, Oi, Vitor, perdão. pode prosseguir. Ah, tá. O conceito de estratificação, ele é um tanto quanto antigo, e ele vai falar de tempos de sociedades diferentes. Então, eu achei um recortezinho aqui de estratos sociais que é muito bom.
Então, vamos lá. Quando a gente pega essa sociedade de castas aqui, a gente está falando da idade bem mais lá atrás, né? Então, um exemplo de sociedade de casta, e é definida pela... Fugiu o nome, pera. Ai, Jesus. Eu ia falar hierarquia, não é hierarquia, é genética, consanguínea, tá? A sociedade de castas. Então, o que significa isso? Você nunca vai mudar de classe quando você nasce numa sociedade de casta. Tá? Até porque herança genética, você não consegue mudar a sua árvore genealógica. Tenha você muito dinheiro ou pouco dinheiro, seja branco, preto, amarelo, numa sociedade de castas, você vai sempre estar num determinado lugar dessa estratificação social. Isso era muito comum em sociedades mais antigas, mas ainda existe hoje na Índia. Na Índia ainda, quando você olha para essa sociedade, é uma sociedade de castas, né? Então, a pessoa só vai casar com outra se ela estiver pertencendo à mesma casta. Tem que ter consanguinidade, enfim. Tranquilo? Acho que o Vitor já tinha falado sobre isso, tá. A segunda é a sociedade é que assim, não está em ordem aqui, mas esse gráficozinho estava muito bom, por isso que eu quis colocar. A segunda é a sociedade estamental, uma sociedade de estamento. E é isso a gente já estudou, né? A sociedade estamental é predominante na Idade Média, onde o modo de produção era o regime feudal, né? Então, a gente tinha lá o modo de produção feudal, né? Existiam os feudos, os senhores feudais, a realeza e os servos, né? Existia quase que nenhuma possibilidade de mobilidade social, quase que nenhuma, mas ainda é um pouco melhor a mobilidade do que a sociedade de castas, né? Então, essa é mais sociedade estamental, da estratificação social, ela permite uma certa mobilidade, bem pequena. Tranquilo? É fácil, né? Acho que o conceito de hoje é bem fácil da gente entender. Posso seguir? Ok. E o conceito, né, de classes, aí ele vai usar um conceito de Marx, né, que é um conceito de classe social, né, que é predominante no modo de produção capitalista, onde, em tese, há muita mobilidade. O que significa isso, né? Não necessariamente, se você nasce em condições de vida muito ruins, você vai morrer nessas condições de vida muito ruins. Por que você está rindo, Vitor? Ai. Vamos fingir que a meritocracia existe. Oi? Vamos fingir que a meritocracia existe. Vamos fingir que a meritocracia existe, mas ela não existe? Não. Pessoal, vamos lá. O que a gente não pode fazer, entendi a ironia, Vitor. Acho que eu respondi também ironicamente. O que a gente não pode mudar é o conceito, né? Isso nenhum professor pode fazer com vocês. O que a gente pode dizer, o que a gente pode é problematizar o que está sendo conceituado. Esse conceito não foi eu que fiz, né? Então, de fato, se você for pensar teoricamente, né, na sociedade que a gente vive hoje, é muito mais fácil, ou melhor, é muito menos difícil a mobilidade social do que, por exemplo, uma sociedade de casta. Tá? Não é, numa sociedade de casta não há mobilidade social. Zero. Agora, numa sociedade capitalista, há possibilidade. Né? Você pode dizer assim, mas os dados de realidade demonstram que é muito difícil, principalmente em sociedades muito desiguais. É um fato. Até porque a gente vive num país assim.
Fala, Pedro. Eu decidi pesquisar, é porque vocês estavam falando de meritocracia, eu tinha esquecido o que é o termo. No caso, seria coisas relacionadas a, tipo, você ter mérito para conseguir ganhar algo. Seria tipo esporte, praticamente? Esporte seria uma meritocracia. Não. A Hum. meritocracia é um conceito que diz o seguinte: tudo que você consegue na sua vida, todas as suas aquisições, dependem única e exclusivamente do seu esforço, né? Então, a meritocracia, ela ignora a realidade na qual você vive, né? Mas ela vai dizer assim, você venceu na vida? O que defina vencer na vida? Vamos lá, vencer na vida do senso comum, tá? Não estou dizendo que eu concorde com isso, mas enfim. O que é vencer na vida? É ter um bom trabalho, um bom emprego, ou não, enfim, ou ser seu próprio patrão, ter um bom salário no final do mês, ter sua casa própria, o carro, viajar, que mais? Usar roupas legais, poder comer onde você quiser, enfim, não tem problema financeiro. Certo? O que a meritocracia vai dizer? Se você batalhar muito, você consegue. O que a realidade nos diz? Lembra do vídeo que eu passei para vocês, da corrida? Lembra? Lembro. Mas tecnicamente ela não pode existir, então. Fiquei confuso. Tá, vamos lá. A gente vive num país de 200 e tralalá milhões de pessoas, certo? Gente, 200 e tralalá, porque eu precisaria dar um Google aqui para pegar exatamente qual é a nossa população, e eu não vou fazer isso agora, porque eu estou conversando com vocês. Qual é a sociedade ideal para mim? É que todos tivessem uma vida confortável. Para mim, defina confortável. Que todo mundo tivesse suas condições básicas de sobrevivência sanadas. Deveria ter acesso à saúde, educação, aquelas coisas, né? Ter moradia, educação, saúde, trabalho, salário, enfim, não passar por nenhuma necessidade. Isso é possível na sociedade? Isso é. Agora, é possível na sociedade nós termos, como 1% da população brasileira hoje bilionária? É possível que a gente tenha 200 e trelelê milhões de pessoas bilionárias, falando especificamente do nosso país? O capitalismo não comporta. Porque se tivesse meio que ia quebrar. Eu acho que isso quebraria o Brasil, porque se todo mundo é igual. Não quebraria o país, Pedro. Simplesmente não é possível. Porque para existirem bilionários, tem que existir pessoas que ganham muito mal. Porque vocês acham que essas pessoas fazem fortuna como? Tá bom, né? Então, não sei. Se você fosse bilionário, você ia pagar. Qual o salário que você pagaria para alguém trabalhar na sua casa? Como empregada doméstica ou empregado doméstico? Percebe que não é possível? Eu nem penso nisso, porque. Eu nem penso nisso, sinceramente. Não, é que você fez Não a consigo pergunta, se não imaginar era contratando possível. alguém. Eu não consigo imaginar contratando alguém. Então. Não por questões de não ter condições, assim, porque não vejo necessidade. Tudo bem, entendi. Mas eu acho que. Mas deu para entender seu ponto. Porque não é que quebra o país. Bilionário quebra o mundo. Até porque não existe bilionário sem que exista muito pobre. Precisa ter quem produza a riqueza. Ok. Mas respondi seu ponto sobre meritocracia, deu para entender, Pedro? Isso é bem importante. Deu para entender que o. Perdão pelo barulho de fundo, mas Não tem problema. deu a entender que
Eu acho que existe, só que não é todo mundo que vai ter, né? Ah, Esse foi o ponto que você quis dizer? Ou eu interpretei mal? o conceito de meritocracia é que tudo que você consegue vem única e exclusivamente do seu esforço individual. Ele ignora o local, toda a situação que você tem na vida, Entendi. tá? Ele ignora. Tá Então, bom. ele responsabiliza o indivíduo pelos seus êxitos e pelos seus fracassos, Tá bom. tá? Esse é o conceito de meritocracia. Você pode concordar com ele, você pode discordar dele, mas o conceito é esse, Tá ok? bom. Tá. Tá? Pessoal, tranquilo o conceito? Porque agora vocês sabem que eu gosto, né? Então vamos continuar. A gente está falando aqui que nessa cidade estratificada de classe, né, por classe, existem muitas possibilidades de mobilidade social, né? Então vamos lá, você, como a grande maioria eu vou falar do Brasil porque a gente mora aqui, né? A gente pode falar de outro país se vocês quiserem, mas eu vou dar sempre como exemplos aqui, inclusive os que eu selecionei para a nossa aula de hoje. Primeiro exemplo. Eu sofri, tenho que confessar para vocês, para selecionar o que eu ia projetar hoje, porque a minha vontade era de projetar 20 dados, assim. Mas eu achei que era muito, tá? Então, vamos lá. Sempre coloco a fonte de onde eu pego, gente, porque dado tem que ter fonte, tá? A fonte não é a voz da cabeça da professora. A fonte, no caso aqui, o www aqui do Metrópolis, foi aonde eu li a matéria, mas essa pesquisa, esses dados, é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Que publicou. Então, a gente pega aqui a remuneração média do salário mediano de admissão. O que é o salário mediano de admissão? Aquele que está exatamente no meio entre os salários maiores e menores. É a média dos salários, ok? Por sexo, etnia e raça. Então, lembrando, a gente falou, né? Estratificação social, no Brasil, contemporâneo, nas sociedades capitalistas, a gente mede ele por classes e que há muita possibilidade de mobilidade social. Aí a gente pega o Brasil, né, em 2022. Remuneração média, vocês conseguem acompanhar aqui tá bem, as cores estão bem tranquilas, né? Tá. Então, valor médio do salário, remuneração média. R$ 4.472. Mulheres negras, mas fazer um recorte aí já. Remuneração média, 3.041. Mulheres não negras. Eu não gostei do termo, mas como disse, não fui eu que fiz a pesquisa. Não. Mulheres não negras, estou falando de mulheres brancas e amarelas. 4.552. Homens negros, 3.844. Homens não negros, Vitor. Homens não negros, aquilo que a gente já falou da pirâmide no começo da aula. Homens não negros, ou seja, brancos e amarelos são japoneses, tá, gente? Chineses. 5.718. Aqui ele vai falar sobre o salário mediano de admissão, que é essa média salarial. A gente percebe, eu nem vou ficar lendo o número aqui, porque não importa, nesse caso, mas o que a gente percebe aqui, nesse recorte dessa estratificação social do nosso país? A gente faz uma pirâmide, e ela está dividida em 4 lugares, né? Quem está no topo da pirâmide, levando em consideração salário, né, por sexo e etnia, são os homens não brancos. Em segundo lugar, as mulheres não brancas. Em terceiro, os homens negros. E em quarto, as mulheres negras.
levando em consideração que esse dado, a gente não está falando da questão da transexualidade, por exemplo, não está incluído aqui, a gente não está falando dos portadores de necessidades especiais, né? É recorte gênero, masculino e feminino, e raça, branco, preto e amarelo. Tudo bem? Tudo bem. Aí, ô Pedro, vai dizer assim, dentro do exemplo que a gente estava discutindo, se as pessoas podem ganhar igual ou não, você leva em consideração isso aqui, a gente já começa a responder ao seu questionamento. Eu questionei isso? Oi? Eu questionei isso? Não, quando você colocou, eu entendi que você tinha, não, eu entendi, não, calma, Pedro, calma. Que eu entendi, você disse assim, mas a gente não pode, não existe uma possibilidade de ser todo mundo conseguir aquilo que deseja, por exemplo, não foi isso que você disse? Não, eu só perguntei Não, eu entendi que você tinha dito. Só perguntei se é possível se é possível existir A meritocracia. que a Sim, meritocracia. não, Porque eu sei que tem pessoas que vão ter mais dificuldade que as outras de conseguir alcançar os objetivos dela, mas eu também tenho noção de que a sociedade pode impactar na pessoa em alcançar os objetivos. Uhum. Por exemplo, Não, eu não acho que é impossível uma pessoa pobre se tornar um milionário. Certo. É isso que eu estou dizendo. Uhum. Eu acho que é impossível. Não, impossível. Impossível não. Agora, qual é o grau de possibilidade? A gente está vendo aqui. Quando a gente faz um recorte aqui por raça e gênero. Olha o tamanho da desigualdade aqui. Então, para essa mulher preta, olha a diferença salarial para o homem branco ou não negro. É quase o dobro. Significa que ela trabalha menos? Oi? Pergunta. Não precisa responder, eu que estou perguntando. A gente está falando aqui do valor do salário, tem uma diferença salarial aqui entre o homem não branco, o homem não negro, desculpa, e a mulher negra de quase o dobro. O supermercado que eles frequentam provavelmente não cobra muito preço diferente das coisas. O custo de vida para os itens básicos ele não muda muito. Mas olha a diferença aqui para cá. É só, Pedro, daí, e Pedro e todo mundo, eu acho legal mesmo, a gente não precisa concordar em tudo. Eu acho que o papel do professor é, inclusive, fornecer elementos para a gente pensar, né? Para a gente refletir. Essa ideia da meritocracia, na minha opinião, e agora é a minha opinião mesmo, né? Ela é um dos conceitos mais bem acabados do capitalismo, assim, mais bem formulados e mais bem difundidos, porque ele passa essa impressão de que todo mundo pode ser um Silvio Santos na vida. Né? Só que é impossível, né? Porque para alguém que nasceu pobre e tornou-se um Silvio Santos, tem quantos que não chegaram nem na adolescência e na fase adulta? Porque ficaram ali na miséria e não conseguiram nem tocar a vida. Né? Não é possível. Né? É muito diferente a vida de quem tem uma condição melhor de poder acordar, estudar o dia inteiro, pré-vestibular. Nós estamos falando aqui, nós estamos num cursinho pré-vestibular. A gente está assistindo aula à noite. Vocês trabalharam o dia inteiro. Muito provavelmente. Aí a gente olha para o vestibular, que ainda bem que hoje não é só o vestibular, que existe, né, como forma de entrar na universidade, mas vocês acham que a condição de vocês, que trabalharam o dia inteiro e estão fazendo aula à noite, é a mesma condição daquele aluno que não precisa trabalhar porque os pais têm condição econômica de sustentar a casa, eles acordam de manhã, descansados, vão para a aula, depois eles voltam, sentam, almoçam, dormem, estudam ou vão para a escola de novo, enfim, não importa. Mas eles não precisam pensar nas condições básicas de sobrevivência? Sabe? Então, assim, é
É a mesma condição? Aí você fala assim, nossa, professora, você está me dizendo, então, que eu nunca vou acessar a universidade, que eu não vou passar no Enem, e não vou conseguir uma boa nota no Enem, não vou passar no vestibular. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que as condições são muito diferentes. Então, para quem trabalha o dia inteiro e faz aula à noite, é mais difícil. Exige mais esforço do que para alguém, como eu, por exemplo, que consegui, que fiz o ensino médio sem precisar lutar pelas minhas condições básicas de sobrevivência. É diferente as condições. E não significa que quem está numa condição de menos privilégio não vá alcançar. Mas não dá para dizer que é igual. E aí, quando você fala de meritocracia, você ignora essa realidade. Então, você fala, nossa, e eu estou dando um exemplo do Silvio Santos, gente, poderia dar outros, enfim. Mas alguém que sai de uma miséria e vence na vida é exceção, não é regra. E a meritocracia diz que é só você lutar muito que você consegue. E aí isso é muito interessante para o capitalismo, porque ele faz com que você não questione a exploração social. Mas diz assim, ó, dorma, vocês nunca ouviram aquela, Vitor, só para concluir, porque eu fico falando, eu desempeço, vocês me conhecem, né? Mas é só para a gente não achar que a responsabilidade é nossa, sabe? Que o contexto social não tem nada a ver. Olha os dados de quem, da onde, dos bairros e de qual recorte de raça, de quem mais morreu na pandemia. São as pessoas pobres e pretas. É impressionante. Então, enfim, vai, Vitor e Maria, levantou a mão. Eu não sei quem levantou primeiro, Então, gente, eu não vi. Então, rapidinho ela já fala. E ainda tem outra coisa que é muito triste sobre essa situação toda. Porque, de fato, existem pessoas que vieram da pobreza e negras que ficam muito ricas. Sim. Só que, geralmente, é através de esporte, música. Nunca foi porque, tipo assim, ela teve uma condição na sociedade de escalar mesmo. Tipo, foi meramente porque ela nasceu talentosa. É só pra gente pensar, né? Porque e a gente cresce ouvindo isso, a gente ouve, você liga domingo à tarde a televisão, canal aberto, eu não ligo mais, né? Mas é um show de horror, né? Essa coisa do vencer na vida. Então, fala, Maria. Então, eu tava pensando que, tipo assim, a meritocracia, praticamente, ela, 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 ai, como eu posso falar? Do jeito que Tipo, você consegue falar. tá, peraí, eu vou tentar assimilar as palavras. A meritocracia. Ela meio que, tipo, ela deixa de lado essa visão das minorias, tipo, a dificuldade que muitas pessoas. Ela ignora que isso faça parte. Entendeu? Vocês nunca leram em rede social trabalhe enquanto eles dormem, essa coisa do tipo, faça mais. Né? Essa época que a gente está vivendo de monte de podcast, né, principalmente pós-pandemia, né, da profissão de coach, que surgiu aí de uns tempos. Você ouve coach falando, né, aquela coisa, não, olha, enquanto, chegue mais cedo no seu, quer vencer na vida? Chegue mais cedo no seu trabalho, saia mais tarde, né, lute mais. Mas o trabalho, eu trabalho para alguém, eu não trabalho para mim. O meu salário vai melhorar se eu trabalhar mais tempo na empresa? Entregador de iFood trabalha 12 horas por dia. Quanto ele ganha? Então, a meritocracia, ela diz que você é o único responsável pelo seu êxito ou fracasso na vida. Como se a gente não vivesse uma desigualdade social enorme. Fala, Pedro. Não sei se eu respondi, Maria. Ô, professora, Peraí, só um minutinho. Pedro, Maria, respondi? Respondeu, Pro. Obrigada, viu? Não. Fala, Pedro.
Assim, eu entendi muito bem essa questão que você levantou, eu acho importante. Mas, por exemplo, se a gente, vamos supor que você, não você, mas qualquer pessoa, sei lá, faz uma Pode me coisa. colocar, pode falar você, não tem problema não, vai. Não, não, uma outra pessoa mesmo. Tá bom. Vamos supor que uma pessoa, ela faz uma coisa extraordinária. Tipo, ela consegue fazer uma coisa que ninguém nunca tinha pensado, que supera as expectativas de qualquer um até hoje. Isso não poderia ser mérito dela? Porque eu vejo muita gente que fala isso, tipo, muita gente fala que isso não é mérito. Eu já vi situações assim, onde muita gente falou que não é mérito da pessoa, ela só fez isso por causa que nasceu em berço de ouro, esse tipo de coisa. Mas não daria para isso ser considerado um mérito se a pessoa fizer uma coisa, tipo, absurda? Um êxito profissional dela. Hum? Ou é um êxito da pessoa, claro que sim. Ou mérito, enfim, não importa. Não, não é nem. Sim, Sim, dentro da profissão dela, mas é uma coisa que tá sim, dentro da profissão dela e vai além do que a profissão fala para ela poder fazer. perfeito, Pedro. Isso daria pra gente considerar isso mesmo. Mas é lógico que dá. É que eu fiquei pensando bastante nisso quando Não, vocês estavam discutindo. não, é claro que dá. E isso de fato acontece, né? Mas é exceção. Não é, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. Rebeca Andrade. A Rebeca, nossa ginasta, medalhista. Né? Vocês já ouviram a história da Rebeca? Ela, mãe solo, com 7 filhos, criou, né, mãe solo, criou as crianças sozinha, ela ia, empregada doméstica, ela ia a pé para o trabalho, para dar o dinheiro do vale transporte dela, para a Rebeca ir treinar, né, e teve um determinado momento que a mãe não conseguia mais ir trabalhar a pé, porque era longe, que ela ficava cansada, serviço doméstico, então a Rebeca parou de ir no treino, porque ela não tinha como ir, porque não tinha grana para pagar o busão, né? Aí o treinador viu, aí o treinador entrou para ajudar, enfim. Aí você conta uma história, você fala assim, nossa, olha que menina guerreira, é uma menina que venceu na vida, Rebeca venceu na vida. Vai falar o que da Rebeca? Absolutamente nada. Tudo que ela conseguiu até hoje foi por mérito pessoal, tudo que ela conseguiu. Agora, quantas Rebecas não ficaram para trás por conta dessa desigualdade que a gente vive? Quantas meninas e meninos não conseguiram ir treinar? Não tiveram nem a possibilidade de ir porque estava trabalhando, porque estava a condição objetiva da vida não possibilitou que fizesse. Né? Então, é só para a gente não normalizar a Rebeca, não normalizar que a situação da Rebeca seja regra, a situação da Rebeca é exceção. E sim, aí Pedro entrando, só Vitor, só um minutinho, aí Pedro entrando nisso que você falou, né, é isso, Rebeca, maravilhosa, não tem o que dizer da Rebeca, e merece tudo que ela recebe. E ninguém está dizendo o contrário. Mas se a gente tivesse política pública de fato, se a gente tivesse, como está na Constituição, transporte público gratuito, se a gente tivesse mais acesso ao esporte, a gente tivesse mais acesso aos direitos sociais, quantas Rebecas a gente não teria nesse país? Que não precisasse a mãe doméstica ir trabalhar até essa filha poder pegar um ônibus para ir treinar. Entende? Por isso que é muito mais difícil. Fala, Vitor. Eu me empolgo, né? Não pode falar. Vou Fala, fazer Vitor. outra pergunta aqui. Vai dar o mesmo sentido, mas é o seguinte: ela fez sucesso. Mas quanto desse sucesso tem as políticas públicas a ver? Nada. Quase nada. Mas nós vamos falar disso ainda hoje. Você acha que eu não ia dar esse fecho para a aula, não? Ela teve o Bolsa Atleta, né? Que é uma política pública que foi instituída aí. E, gente, eu com data, vocês sabem que eu sou uma tragédia, né? Mas o Bolsa Atleta, eu vou falar uma informação. Eu posso estar muito equivocada. Eu sei que vocês vão dar Google aí.
E se eu estiver equivocada, vocês vão fazer a gentileza de me corrigir, porque eu não fui olhar, porque eu não sabia que eu ia falar da Rebeca. E aí eu não fui pesquisar a origem do Bolsa Atleta. Mas se eu não estou muito enganada, e eu acho que eu não estou, mas esse Bolsa Atleta tem o quê? 20 anos? Tem mais que isso, não. Se alguém puder dar um Google aí. Criado em 2005. Pronto. Olha, 19. Então, Bolsa Atleta é uma política pública. A Rebeca já falou disso, aquele menino, Caio, aquele que fazia aquele esporte daquela modalidade de andar assim, como ele chama mesmo? Ele também já mencionou Bolsa Atleta, política pública. Mas no caso dela, por exemplo, quem ajudou muito ela foi o Flamengo, né? Porque aí já é algo Sim. privado. Não, pois é. Não, sim, mas é isso, Vitor, porque daí não é nem. Por isso que eu saí do Silvio Santos e fui para a Rebeca, né? E aí pegando o gancho também naquilo que o Pedro, daquele exemplo que o Pedro deu, né? É isso, para quantos não ficaram para trás? Porque é muito desigual. Inclusive as possibilidades. Posso seguir? Tem mais um exemplo aqui que eu separei, mas eu nem. Aqui, ó, que vai ficar na mesma, nem vou ficar falando muito disso, né? Da questão do trabalho informal. E aqui, de novo, né? 2022, 2023, no quarto trimestre, tem uma diferença aqui. Diferença não. Pega o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023. E, de novo, né, sem me alongar muito, né, a informalidade. Vamos pegar aqui 2023, né, que é final do ano passado. Quem está na informalidade? Ó, as mulheres negras, 41, as não negras, 30,8, homens negros, 43,2, né, e os não negros, 32,5. Então, você vê o maior índice de informalidade aqui, aí se faz um recorte racial no primeiro momento, né, que a maior informalidade está entre os negros, né, e depois entre brancos. Então, vai o homem negro, depois a mulher negra, depois o homem, depois a mulher branca, depois a mulher não negra, depois os homens não negros. Então, está muito, acho que esses dois dados que a gente trouxe aqui para aula, só para demonstrar um pouco, precisa demonstrar a partir de exemplo, né, como que é desigual, né, e é desigual e não depende do indivíduo, né, ele depende da cor da sua pele, da questão de gênero, e de novo, não trouxe outros dados, né, falando de gênero, tá falando aqui homens e mulheres, a gente nem, porque o extrato aí de gênero é maior, né, ele não é só 2, né, certo? Só para dizer que tem mobilidade, mas não é tão simples assim, não é tão fácil assim, né? Só para vocês entenderem. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Tudo bem, Pedro? Uhum. Pedro, eu gosto muito dos exemplos que você dá na aula. Gosto muito, porque inclusive quando você fala, me ajuda a pensar em outros elementos para trazer também para a gente refletir. Então, continue dando, gosto muito, acho que você tem uma participação muito boa. E aí, pessoal, tem que falar que nem Pedro, ó, ou no chat ou na aula, ajuda o professor também, acho que a aula fica mais rica quando a gente troca. O que o Hugo escreveu aqui? Tá tudo no mindset. Ai, Hugo, eu perdi, que já faz 10 minutos que você digitou e eu não vi. Perdi, Hugo, você escreve de novo, por favor? Posso continuar? Aí eu queria falar, eu acho que também é importante para a gente terminar essa discussão da estratificação social, de uma coisa que eu brinco que eu acho que o Vitor, ele não acontece, tá, gente?
E não acontece com ninguém, nem a Maria que entra antes. Geralmente eu entro, Maria entra em seguida. Que a Maria deveria gravar as aulas, mas agora eu estou independente para fazer tudo sozinho. Ela entra para me auxiliar, mas eu acho ótimo. Nem a Maria vê minha aula, ninguém vê, né? Mas o Vitor é impressionante, Vitor. Não sei se você lê mente, eu tô achando que lê. Porque o Vitor sempre adianta o assunto que eu vou falar na aula. Negócio meio impressionante, sério, não, tô falando. Sério. Aí eu queria falar de políticas públicas, né? E especificamente, né? Vamos lá para os dados primeiro, depois a gente falar do Bolsa Família, né? É o exemplo que eles dizem, que a razão de você ser pobre é porque você tem um jeito de pensar fraco. Então, Hugo, aí de novo vai para a história do indivíduo, né? Sem levar em consideração o meio. Né? Lembra na pandemia, pessoal, lembra, porque a pandemia faz 2 anos que ela, né, a gente não está na situação que a gente esteve. Mas aí passou uma vez na televisão, na época da pandemia, um menino que morava lá, numa condição super precária, e para ele fazer o estudo remoto, ele não tinha Wi-Fi na casa dele. Porque a gente nem tem, eu tenho Wi-Fi na minha casa, eu nem tenho isso, gente. Eu acordo de manhã, pego o meu, porque eu gosto de acordar antes, porque eu detesto sair correndo de manhã. Eu acordo de manhã, faço meu café, sento no computador e vou ler notícia. Não lembro que eu tenho Wi-Fi, porque é meio óbvio. Não é. Né? Não é. Lembra uma história que passou de um menino que ele subia na árvore para conseguir acessar o sinal do Wi-Fi de eu não sei da onde. Aí você fala assim, nossa, que menino guerreiro, né? Que menino esforçado. Esse vai vencer na vida. É sério? É esse o custo? De você subir na árvore para pegar o Wi-Fi? Saca? É isso mesmo? A gente vai discutir nesses termos? Né? Não de uma sociedade que falha absurdamente, de um Estado que falha miseravelmente, né? Porque as pessoas têm que subir em árvore para pegar sinal de celular para estudar? É isso mesmo? Então, sei lá. Aí, se ele lutar muito, ele vence? Então, tá, né? Eu acho que isso é muito pouco possível, particularmente. Então, vamos lá. Então, aqui tem uns dados, gente, e aí a fonte é o IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Só passei aqui para vocês verem de onde que eu tirei esses dados, obviamente, para poder passar para vocês. Que a situação de pobreza no nosso país, ela diminuiu, tá? Então, vamos lá. Dados. Não é o que eu acho, né? Então, de 2021 para 2022, ela caiu aí 5, eu tô nesse... Ficou muito ruim desse jeito que eu fiz para vocês? Ficou muito ruim de ler? Porque eu fiquei pensando que colocar em texto, o texto ia ficar tão... Fala, Pedro. Dá para ler sim, certinho, só tem uma pergunta. A gente ainda tá em sociologia? A gente tá. Vai até as 22h30? Às 20h30? Cadê as 20h30? Ai, Pedro, eu adoro o Pedro, não tem como. Essa não é a pergunta, professor. Não, amor, eu tô rindo que eu tô feliz. Eu adoro suas perguntas de verdade. De verdade. É sério. Tá. Não é real. Que você faz umas. Eu acho que a gente conversou no começo da aula. Mas talvez não tenha. As pessoas, né, nem todos tenham entendido. Sexta-feira, a única professora que dá aula sou eu. E vocês sabem que eu sou uma professora muito boca grande. Eu falo sem parar. E como só tem eu esqueço o relógio. Talvez, por respeito a vocês, porque eu não ligo, porque eu desligo e vou, entendeu? Então, eu não estou muito preocupada de que hora que a gente vai terminar a aula. Não, mas eu estou falando isso de mim. Agora, eu acho que é desrespeitoso com vocês. A gente pode combinar um horário. Oi, amor? Para mim pode ser até as 20h30. Não, é que eu tenho mais 2 slides só. Tá. Mas eu peço até desculpa, gente, porque eu falo muito mesmo, eu gosto de falar.
vocês me provocam no bom sentido da provocação, né? E aí eu acho que a gente troca muito e eu vou sem freio porque não tem ninguém depois de mim. Então eu não sabia nem que hora que era. A hora que o Pedro falou, fui lá olhar que hora que era. Então, geralmente, eu não consigo, não tenho muita hora para terminar. Geralmente dou 1h10, 1h20, né, sexta-feira, que tem sido assim. Mas é mais ou menos isso, Pedro. O que a gente pode combinar, eu acho que também vocês precisam saber disso, não tá certo, né? A gente pode combinar 2 aulas seguidas e daí termina. Pode ser assim? Pra vocês não ficarem na dúvida? Tá bom. Pode ser, Pedro? É que eu gosto realmente das suas perguntas, Pedro. Acho um barato. Você é muito participativo. Então, assim, Pedro, toda semana, ou é aula de sociologia ou é de filosofia. Eu acho melhor até ter 2 aulas seguidas, porque a gente consegue trabalhar com mais tempo, sabe? Só fica 40 minutos, é muito curto o tempo de aula, eu não gosto. Porque eu tenho que falar muito correndo. Tá? Tá bom então, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, Oi, Pedro? Pode continuar. Beleza. Dá para entender, dá para ler aqui, né? Vocês sabem que eu tô treinando no slide, né? Até o final do ano eu vou ficar ótima, só que não. Então, a gente está falando aqui de uma divisão, de uma diminuição, né, de situação de pobreza, né? Aqui ele dá o dado aqui da porcentagem no primeiro quadrinho azul, e depois ele vai falar no quadrinho amarelo, né? Que tem uma diferença entre pobreza e extrema pobreza, tá? Vamos para o próximo slide, só para eu mostrar uma coisinha para vocês. Tá? Cadê? Peraí. Não, peraí, gente, que nem eu quero ver o que eu ia falar para vocês. Só um minutinho, que eu tenho um dado aqui que não está aqui, e eu preciso passar isso para vocês porque é bem importante. Qual que é a diferença de pobreza para extrema pobreza? Como eu não quero passar o dado errado, o conceito errado, é isso mesmo. O que é a situação de pobreza? Ele está falando aqui que a pobreza diminuiu no Brasil, né, de 36,7 para 31,6, 2021 para 2022. Pobreza são pessoas que vivem com até R$ 664 por mês. Tá? Extrema pobreza, a renda abaixo de R$ 208 por mês. Tá? Então, tem uma diferença aí grande, né? De 208 para 664. Essa diferença do pobre para o extremamente pobre. Tudo bem? Isso é bem importante. Eu achei que eu tivesse colocado esse dado aqui no slide, eu não coloquei, peço desculpas, eu falhei. Tá? Então, todos esses dados aqui estão dizendo, né, que diminuiu, né, o índice, a porcentagem de pessoas que viviam na pobreza e na extrema pobreza no nosso país, tá? Acho que tem 2 dados aqui que eu achei bem importantes, assim, relevantes, né, que de 2022, né, entre pessoas com até 14 anos de idade, 49,1% eram pobres e 10% extremamente pobres. Pega criança e pega idoso, né, com 60 anos ou mais, que já é considerado idoso, 14,8% pobre, 2,3% extremamente pobres. Para continuar com dados tristes do nosso país, aqui, mais um recorte. Raça. Né? Preta, pobre, 40%. 2 vezes superior à taxa de população branca. Né? Então, enquanto o branco, a taxa de pobreza é de 21%, a gente está falando de 2022. As pretas,
40%. A gente tem um recorte racial de desigualdade no nosso país, é impressionante. Se a gente pegar a população carcerária, né, quem está preso no Brasil, 70% são jovens pretos, jovens e pretos. 70%. E mais de 40% está preso ilegalmente. Ilegalmente no seguinte sentido, tirando o crime hediondo, obviamente, que você vai preso, você mata alguém, você não, em tese, né, você vai preso diretamente, mas mais de 40% está preso no Brasil de maneira ilegal, porque teria direito a ter o acesso da justiça para, muito provavelmente, não estar preso. Brabo, né? Aqui, ó. Esse quadrinho azul. Arranjo familiar formado por mulheres pretas ou pardas, sem cônjuge, né? A mãe da Rebeca, com filhos menores de 14 anos, concentrou a maior incidência de pobreza, 72,2% dos moradores. Desses arranjos eram pobres e 22,6% eram extremamente pobres. De novo, faz um recorte de raça e de gênero aqui. Mulheres pretas, mãe solo. E aí, gente, falar de dados aqui da política pública, Vitor, que você adiantou na aula, né? Da questão da influência das políticas públicas, e aí especificamente dos programas sociais, né, dentre eles o Bolsa Família, mas não é só, mas o Bolsa Família é um programa social bem importante, né? Aqui, ó, entre os domicílios considerados pobres, os benefícios dos programas sociais representavam 20,5% dos rendimentos, e a renda do trabalho 63,1%. A participação nos programas sociais no rendimento domiciliar das pessoas em situação de extrema pobreza chegou a 67%. Bolsa Família, pouco mais de R$600. Né? Já a renda do trabalho foi responsável por apenas 27,4% do rendimento do grupo. Você imagina, as pessoas que vivem com até R$200 por mês, são extremamente pobres, né? 67% do recurso mensal para elas é de programa social, direito, deveria ter, né? Quer dizer, na minha opinião e o Estado tem que fazer mesmo, né? E esse, que para mim foi o mais, né, acho que esclarecedor, né? Os impactos da ausência hipotética dos programas sociais teria elevado em 12% a população de pobres do país em 2022, que passaria de 31,6% para 35,4%. Já a extrema pobreza teria sido 80% maior em 2022, passando de 5,9% para 10,6% da população do país, né? Então, é importante a gente falar sobre política social, né? Porque muita gente acha que é a favor, muita gente acha que a pessoa fica dependendo a vida inteira disso. Não é verdade, né? O Bolsa Família, ele fez 20 anos, o ano passado. E vocês sabem que a grande maioria das pessoas que foram beneficiárias do Bolsa Família conseguiram parar de receber o benefício. Por quê? Porque foram para a escola, conseguiram, porque tem alguns requisitos para receber o Bolsa Família, né? Inclusive as crianças irem para a escola, né? Estarem vacinadas. Essas coisas deveriam ser óbvias, mas nos tempos que a gente vive não é tão óbvio assim. A grande maioria saiu, não precisou mais receber o benefício e melhorou. Teve uma mudança de vida, uma melhora de vida. Significa que a gente ainda está numa situação ideal, na minha opinião? Acho que a gente ainda está longe da ideal, né? Mas, comentando um pouco, assim, da importância da política pública numa sociedade muito desigual, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? A desigualdade nossa é comparada com alguns países extremamente pobres da África, por exemplo, né? Então, da importância de política pública mesmo. E está muito claro dentro do tema que a gente está discutindo hoje, que é a estratificação social. Essa sociedade dividida em camadas aí, a nossa dá-lhe camada, né? Porque é muita camada.
né? É econômica, é raça, é gênero, é etnia, é cultura, porque é lugar de lugares distintos, enfim. Era isso que eu trouxe. Não trouxe questão hoje, para a alegria de vocês, ou não. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Queria saber se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, crítica, elogio, enfim. Tudo certinho, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tudo certinho? Alguém mais? Não? Não, tô tranquilo. Tranquilão, Pedro? Deu para entender? Deu. Deu? Alguém mais? Então, boa noite para vocês. Até semana que vem com filosofia. Ué, não tinha uma groselha?